como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Ciências, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de número 42, Objetos de Conhecimento, Materiais Sintéticos. Detalhamento, utilização de micro-organismos na produção de medicamentos, plantas medicinais amazônicas como base de medicamentos sintéticos, princípios ativos. Então, vamos começar? Aqui nesse cenário fantástico, onde nós podemos retratar aí uma mistura de fauna com micro-organismos, num mundo de fantasia, trago para vocês aí uma mensagem bem importante, que é sobre a Amazônia. Isso mesmo, a Amazônia ela é fonte de vida, onde nós temos micro-organismos e plantas medicinais que estão a serviço da saúde. E é sobre esse o nosso tema de hoje. A vastidão verdejante da Amazônia guarda em seu seio uma riqueza inigualável de micro-organismos e plantas medicinais, oferecendo um potencial inestimável para o desenvolvimento de novos medicamentos. A sinergia entre a biodiversidade da região e o avanço da ciência abre um leque de possibilidades promissoras para o tratamento de diversas doenças. Então, é sobre esse potencial que nós vamos conhecer um pouquinho. Mas, antes de mais nada, vamos contextualizar historicamente, a história entre micro-organismos, plantas e a saúde humana. Então, na era pré-histórica, mais ou menos aí 30 mil anos antes de Cristo, do que diz respeito sobre as plantas medicinais, há evidências arqueológicas que sugerem o uso dessas plantas com propriedades medicinais para tratar doenças e feridas. Também houve aí o uso da fermentação. Então, a fermentação natural de alimentos, como frutas e grãos, era utilizada para produzir bebidas e conservas sem a compreensão dos micro-organismos envolvidos. Diga-se de passagem que a fermentação ela foi descoberta acidentalmente, tá bom? Como curiosidade aí para vocês. Já na antiguidade, em torno de 3.000 anos antes de Cristo a 476 depois de Cristo, nas civilizações antigas, os egípcios, os mesopotâmicos, os gregos e romanos utilizavam plantas medicinais para tratar diversas doenças com registros em textos e papiros. A medicina tradicional chinesa, contemporaneamente, fez uso aí da utilização de plantas medicinais e fungos para fins terapêuticos, se desenvolve na China com base em princípios energéticos e filosóficos neste período. Já na Idade Média, por volta de 476 a 1453 depois de Cristo, na Europa, a medicina medieval se baseia em textos greco-romanos e na tradição herbal, com a utilização de plantas medicinais para tratar doenças e aliviar sintomas. Houve aí também o desenvolvimento da alquimia, que era a busca pela pedra filosofal e pela cura universal, que leva ao estudo de compostos químicos e à experimentação com micro-organismos em alguns casos. No que diz respeito à alquimia, ela foi aí, vamos dizer assim, a antecessora da química que nós conhecemos hoje em dia, tá bom? No Renascimento, por volta de 1453 a 1600 depois de Cristo, houve aí os conhecimentos da botânica e da farmacologia, onde a descrição sistemática de plantas e seus usos medicinais se intensifica, impulsionando aí a farmacopeia e o desenvolvimento de novos medicamentos à base de plantas, tá bom? E houve também a descoberta da fermentação alcoólica, através aí dos experimentos com Louis Pasteur, que demonstra o papel dos micro-organismos na fermentação, abrindo caminho para a produção controlada de bebidas e alimentos. Neste caso, gente,
a descoberta no que diz respeito à identificação dos micro-organismos, uma vez que não havia conhecimento sobre eles, embora o processo de fermentação já existisse. Já no século XVII, nós temos aí, de 1601 a 1700 depois de Cristo, o uso aí da microscopia. A invenção do microscópio por Anthony, permite aí a observação de micro-organismos, abrindo um novo campo de estudos da microbiologia. Contemporâneo a ele, aí nós temos o Robert Hooke, que fez a invenção quase que contemporânea, e a ele se dá aí, por exemplo, a descoberta inicial do microscópio, a observação de células, mas nesse caso eram as células mortas, de um tecido vegetal, E por falar nele, Robert Hooke aí identifica as bactérias como causadoras de doenças como o antraz e a tuberculose, revolucionando a medicina. No século XVIII, aí, por volta de 1701 a 1800, tivemos o desenvolvimento da vacinação, onde Edward Jenner cria a primeira vacina contra a varíola, utilizando o vírus da varíola bovina, demonstrando aí o potencial de micro-organismos para prevenir doenças. E tivemos a descoberta da penicilina nesse período por Alexander Fleming, que observa o efeito antibacteriano do fungo penicillium, dando início à era dos antibióticos. Já no século XIX, por volta aí de 1801 a 1900, nós tivemos o desenvolvimento da microbiologia, ainda com as contribuições de Louis Pasteur, para a compreensão dos micro-organismos como causadores de doenças e para o desenvolvimento de técnicas de esterilização. Nós tivemos aí a síntese de compostos químicos neste período também, como a aspirina e a morfina, que abre caminho para o desenvolvimento de novos medicamentos à base de moléculas sintéticas. Aí já começamos a adentrar no mundo sintético da farmacologia. E no século XX, nós temos aí a descoberta de novos antibióticos, a busca por novos antibióticos leva à descoberta da penicilina, da streptomicina, da tetraciclina, e de outros compostos, revolucionando o tratamento de infecções bacterianas. Neste mesmo período, nós tivemos o desenvolvimento da medicina molecular, com os avanços aí dos estudos da biologia molecular. A compreensão da estrutura e a função de moléculas biológicas abre o caminho para o desenvolvimento de novos medicamentos. Eles são direcionados a processos específicos do corpo humano. E já no século XXI, até o presente momento, contemporâneo a nós tivemos aí o uso das técnicas a partir das descobertas da genômica e da biotecnologia. Com o sequenciamento do genoma humano e o avanço da biotecnologia, nos permitiram o desenvolvimento de novos medicamentos direcionados a doenças genéticas e o estudo de micro-organismos para a produção de biofármacos. E, finalmente, a medicina ela ficou personalizada, a compreensão aí individual das características genéticas e moleculares de cada paciente vai nos abrindo caminho para o desenvolvimento de tratamentos personalizados e mais eficazes, no que diz respeito aí ao estudo do sequenciamento genético do ser humano, onde se tornou possível aí a descoberta de genes responsáveis por determinados metabolismos e assim fazer um tratamento mais adequado no que diz respeito à personalização, ok? E, diante dessas descobertas todas, trago aqui para vocês algumas imagens desses micro-organismos que estão presentes no nosso dia a dia. Alguns são benéficos, outros são maléficos, e alguns dos mais simples, como aí a Escherichia coli ou E. coli, foram utilizados dentro da microbiologia, dentro da biotecnologia, para fazer o uso aí da formação de medicamentos de forma sintética. Então, a vastidão da Amazônia, além de abrigar
uma rica biodiversidade de flora e fauna, também oferece um universo fascinante de micro-organismos, né, e plantas medicinais com potencial inestimável para o desenvolvimento desses novos medicamentos, tá? Lembrando mais uma vez aí, no que diz respeito à descoberta dessa fauna, né, dos micro-organismos, na verdade, e no que diz respeito à flora, né, ou seja, as plantas medicinais. Os micro-organismos que vocês estão vendo aí, eles são aliados minúsculos e também possuem grandes benefícios, né? No mundo microscópico da Amazônia, encontramos micro-organismos com habilidades extraordinárias para produzir compostos, como propriedades medicinais excepcionais. Entre os principais tipos de micro-organismos se destacam nesse campo, nós podemos citar as bactérias. Isso mesmo, elas são células procariotas e, apesar de serem frequentemente associadas a doenças, também são responsáveis pela produção de antibióticos, como a penicilina, um marco na história da medicina. Já na Amazônia, as pesquisas revelam as bactérias como um potencial para combater bactérias resistentes a antibióticos já existentes, tá? Nós temos aí os Streptomyces, né, que são bactérias gram-positivas, que é conhecida por sua capacidade de produzir ampla gama de antibióticos, como a streptomicina e a tetraciclina, utilizados no tratamento de diversas infecções bacterianas. Na Amazônia, pesquisas revelam novas espécies, né, de Streptomyces com potencial para combater bactérias multiresistentes. Nós temos também aí o gênero Bacillus. Essa bactéria gram-positiva, ela é famosa por ser a fonte da penicilina, o primeiro antibiótico da história. Na Amazônia, estudos apontam para o potencial de outras espécies de bacilos, né, dentro desse mesmo gênero, na produção de novos antibióticos com mecanismos de ação diferentes do que já existem, daqueles que já conhecemos. Mas não temos só o uso das bactérias, também temos o uso dos fungos, né? Esses micro-organismos importantíssimos, diversos, né? Eles são encontrados aqui na Amazônia. Eles são fontes de compostos com atividades antimicrobianas, anti-inflamatórias, antitumorais e imunomoduladoras, né? Um exemplo notável é o fungo Penicillium citrino, que produz citrinina, que é um composto com potencial para o tratamento das doenças degenerativas. Diga-se de passagem, né? Esse tratamento ainda está em pesquisa. Nós temos aí os Cordyceps. Os Cordyceps, eles são fungos parasitas de insetos, né? Que é conhecido por suas propriedades medicinais há séculos na medicina tradicional chinesa, né? E estudos recentes demonstram a sua potencial atividade antitumoral e imunomoduladora. Na Amazônia, diversas espécies, né, desse mesmo gênero aí, o Cordyceps, ainda não exploradas, podem oferecer novos compostos, como propriedades medicinais promissoras. Nós temos também o Ganoderma. O Ganoderma, ele é um fungo lenhoso e é utilizado há milênios na medicina tradicional oriental como tônico e para tratamento de diversas doenças. Na Amazônia, pesquisas revelam novas espécies de Ganoderma com potencial para combater o câncer e doenças neurodegenerativas. Nós temos ainda os actinomycetos. Esses micro-organismos gram-positivos são conhecidos por sua capacidade de produzir uma ampla gama de metabólicos secundários com diversas propriedades medicinais, incluindo aí os antibióticos, os antifúngicos, os antitumorais e os imunossupressores. Na Amazônia, nós temos aí estudos que apontam para o potencial de actinomycetos na produção de novos compostos com atividade antimicrobiana contra bactérias multiresistentes. Temos ainda os Streptomyces
higroscópicos, né? Essas espécies de actiomicetos é responsável pela produção da tetraciclina, né, um antibiótico de largo espectro. Na Amazônia, outras espécies de streptomicetos, né, podem produzir compostos com atividade antimicrobiana contra bactérias multiresistentes e fungos patogênicos. Então, o que vimos aí, né, no que diz respeito a micro-organismos, vimos alguns exemplos de fungos e bactérias e o seu potencial ainda a ser descoberto dentro da Amazônia. Dentro do mesmo gênero, nós temos todos esses representantes, né, com este potencial para o uso na indústria farmacêutica. A Amazônia, ela ostenta uma rica diversidade também de plantas medicinais, né, chegando no nosso momento de falar sobre elas, com propriedades curativas, reconhecidas há séculos pelas populações indígenas e tradicionais. O conhecimento ancestral, aliado aí à pesquisa científica, vem abrindo caminho para o desenvolvimento de novos fármacos a partir dessas plantas. Então, nós vamos ver aí alguns exemplos emblemáticos. Vamos começar, né, a falar aí sobre a copaíba. Isso mesmo, a copaíba, que é uma resina de árvore que é utilizada há séculos, né, como anti-inflamatório, analgésico e cicatrizante. Estudos comprovam sua eficácia no tratamento de artrite, reumatismo e doenças da pele. E aí, para quem ainda não conhece, aí são as sementes da copaíba, tá? De onde se extrai aí esse composto natural. Então, a partir daí, né, há um refinamento para se extrair o princípio ativo e fazer os testes aí dentro das ciências, né, no que diz respeito à farmacologia. Mas também temos aí um uso em largo espectro do gengibre. O gengibre, ele é o rizoma, né, da planta, né, que recebe o mesmo nome, e é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, antieméticas e digestivas, né? Estudos recentes indicam seu potencial no tratamento de náuseas, vômitos e osteoartrite, né, relacionado aí com o sistema esquelético. Nós temos aí uma imagem para mostrar essa raiz, né? E o uso dela tradicionalmente é a partir da preparação de bebidas como chá. Nós temos também o açafrão da terra, também conhecido como cúrcuma, né? O rizoma do açafrão é rico em curcumina, um composto com potente ação anti-inflamatória e antioxidante. Estudos demonstram seus benefícios no tratamento de doenças inflamatórias crônicas, como artrite reumatoide e doença de Alzheimer. O aspecto dele é muito parecido com o gengibre, né, por ser uma raiz, mas ele tem uma cor mais intensa. Nós temos também amplamente usado a jucá. Jucá, né, a casca dessa árvore, possui propriedades anti-inflamatórias, diuréticas e cicatrizantes, né? Estudos comprovam sua eficácia no tratamento de artrite, reumatismo e doença da pele. Né? O potencial aí na Amazônia, a jucá ela é utilizada há séculos, né, pelas comunidades indígenas para tratar infecções e inflamações. O aspecto da vagem, né, onde nós temos aí a vagem, que é o fruto dessa árvore, é isso aí que vocês estão vendo, né, conhecida como a jucá. Nós temos também a angico vermelho. Né, angico vermelho, as sementes dessa planta, elas possuem propriedades psicoativas e são utilizadas aí tradicionalmente em rituais religiosos por povos indígenas da Amazônia. E estudos recentes demonstram seu potencial no tratamento da ansiedade e da depressão. Bem, é importante destacar que o uso inadequado dessa espécie aí, né, que a gente conhece como angico vermelho, pode causar efeitos colaterais graves. Por isso, seu consumo deve ser apenas sob orientação de um profissional da saúde, né, de saúde qualificado. Então, o aspecto da semente é esse que vocês estão vendo aí, tá bom? Esse aí é o angico vermelho.
A partir daí que é extraído aí o princípio ativo. Nós temos também o Ubiratã, né, que é uma Pseudobombax. Essa planta possui propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes e regeneradoras da pele. Estudos comprovam sua eficácia no tratamento de artrite, reumatismo, úlceras cutâneas e estrias. Na Amazônia, a Ubiratã é utilizada há séculos pelas comunidades indígenas para tratar feridas e queimaduras, né? O aspecto dela é esse aí, tá bom? Dessa essa Ubiratã, né? Essa espécie, né? Que é utilizada aí como anti-inflamatório. Bem, gente, o que nós vimos aqui, né? São os potenciais de micro-organismos, né? Dentro da Amazônia, no que diz respeito ao uso desses micro-organismos, e em seguida nós vimos das plantas, que já são utilizadas pelas comunidades tradicionais, né, e que têm potencial farmacológico, onde se faz aí o estudo dessas plantas. Então, a Amazônia ela oferece um potencial inestimável para o desenvolvimento de novos medicamentos a partir de micro-organismos e dessas plantas medicinais. A pesquisa científica, aliada ao conhecimento ancestral das populações indígenas e tradicionais, podem abrir o caminho para o tratamento de diversas doenças e a promoção do bem-estar da humanidade. Olha só que interessante aí, né, gente? Então, lembrando mais uma vez a vocês, né, no que diz respeito a esse potencial, os micro-organismos eles já são utilizados dentro da farmacologia. O que diz respeito ao potencial amazônico é que existem outros do mesmo gênero que ainda estão por ser descobertos, né? E alguns que já foram descobertos estão em fase de pesquisa para uso na farmacologia. E já as plantas medicinais utilizadas pelos povos tradicionais, há de se fazer aí a pesquisa dos princípios ativos delas, por serem potenciais aí para o uso da farmacologia também, né? Fazendo essa lembrança aí. Mas, o que diz respeito aí à Amazônia, né, nós vamos falar um pouquinho sobre uma linha do tempo que explica aí o uso geral desses micro-organismos e plantas relacionadas à saúde, tá bom? Vamos focar especificamente na Amazônia. Lembrando que a Amazônia aí vai muito mais além do estado do Amazonas, né, geograficamente falando, abrange aí os estados da região norte do Brasil e vai além das fronteiras, né, da Amazônia Legal, né, no que diz respeito à floresta amazônica, ao nosso bioma. E aí, a partir disso, nós apresentamos uma linha do tempo que fala sobre o uso dos micro-organismos e plantas na saúde humana dentro do uso dos povos tradicionais. Bem, no século pré-colombiano, aí no período pré-colombiano, na verdade, as populações indígenas da Amazônia acumularam aí vasto conhecimento sobre as propriedades medicinais, tá bom? De plantas e micro-organismos. Micro-organismo, embora não tivesse conhecimento sobre eles, tá bom? Esse conhecimento, né, das plantas e dos micro-organismos é transmitido de forma oral, né, de geração para geração, e forma a base da medicina tradicional amazônica. Isso aí no período pré-colombiano, tá bom? Já no século XVI, aí, nós tivemos a chegada dos europeus e, a partir daí, através dos conhecimentos deles, os primeiros registros dessas plantas medicinais amazônicas, que são utilizadas para tratar doenças como a malária e a disenteria, por exemplo. Tá? Já no século XIX, né, nós tivemos as expedições científicas que começam a catalogar a flora e a fauna amazônica, né, com o intuito aí de identificar as espécies, pelo menos no que diz respeito à flora, né, as espécies de plantas medicinais para uso medicinal, tá bom? Já no século XX, nós tivemos aí a intensificação da pesquisa sobre plantas medicinais amazônicas, o isolamento de compostos bioativos, como a quinina e a curare. E no século XXI, nós tivemos o aumento aí da pesquisa sobre a diversidade microbiana na Amazônia,
né? E estudos sobre esses micro-organismos com potencial para produzir novos antibióticos. Então, esse aí foi uma linha do tempo para explicar todo o potencial amazônico, né? Tudo que foi descoberto e continua ainda sendo descoberto. Mas nós temos aí desafios, né, e perspectivas no que diz respeito aos estudos, né, desse potencial. Temos aí a bioprospecção sustentável, né, que é a capacidade aí de explorar o potencial da Amazônia para a descoberta de novos medicamentos, né, exigindo aí práticas sustentáveis que respeitem a biodiversidade da região e os direitos das comunidades indígenas e tradicionais. Ou seja, fazer pesquisa, mas ter respeito e uso de forma sustentável dos recursos naturais. E no que diz respeito à pesquisa e desenvolvimento, né, há que se fazer aí um investimento em pesquisa para que seja necessário aí a descoberta, né, desse potencial de novos fármacos, né, seguros e eficazes, né? No que diz respeito à valorização do conhecimento tradicional, o conhecimento dos povos indígenas, né, sobre as propriedades medicinais de plantas e também de micro-organismos é um tesouro inestimável e deve ser valorizado e incorporado à pesquisa, né, trazendo aí o respeito a todo o conhecimento tradicional, né, que cada vez mais a gente percebe que de forma sustentável eles contribuírem para a nossa medicina, né? Tudo que a gente fala de forma potencial é porque em algum momento atrás aí a cultura empírica já vinha fazendo uso desses micro-organismos e dessas plantas. Então, para a gente entender um pouquinho sobre esta cultura, né, esse conhecimento, vamos assistir um VT. A Amazônia, um dos biomas mais ricos do planeta, guarda em seu verdejante coração um potencial inestimável para a saúde da humanidade. No mundo microscópico da Amazônia, encontramos micro-organismos com habilidades extraordinárias para produzir compostos com propriedades medicinais excepcionais. As plantas medicinais da Amazônia, utilizadas há séculos pelas populações indígenas e tradicionais, possuem propriedades curativas reconhecidas e comprovadas pela ciência. A pesquisa científica, aliada ao conhecimento ancestral das populações indígenas e tradicionais, abre um caminho promissor para o desenvolvimento de novos medicamentos a partir da rica biodiversidade da Amazônia. A Amazônia, um berço de cura para o mundo, oferecendo esperança para o tratamento de diversas doenças e a promoção do bem-estar da humanidade. A preservação da Amazônia é fundamental para garantir o acesso a esses recursos inestimáveis para a saúde e o bem-estar de todos. Então, como vimos aí, a Amazônia ela traz um potencial muito grande no que diz respeito aí à descoberta de fármacos para muitos tratamentos. Mas o maior desafio é fazer o uso desses recursos, né, mantendo a floresta, né, preservando ela. Isso aí é o uso sustentável, é o que significa fazer o uso sustentável dos recursos naturais, né, que a Amazônia tem para nos oferecer. E você, jovem cientista, pode contribuir bastante aí com essas pesquisas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né, sobre aí os fármacos, né, os potenciais fármacos de usos da Amazônia, né, e até uma próxima.